Pensa no seguinte, após ser assassinado sob circunstâncias enigmáticas, um homem se vê reencarnado como filho de sua idol favorita, e de agora em diante, começará uma vida a partir do zero. O anime de que estamos falando é Oshinoko. Um DVD do grupo Idol Bikamachi toca em um quarto de hospital, onde o otaku Dr. Goro assiste sua idol favorita, a Ai. Uma enfermeira o provoca sobre sua obsessão. Logo após, avisa que já está em todas as redes sociais a informação de que Ai ficará sem aparecer nas telas por um tempo, por motivos de saúde. Goro tenta defender as origens de sua obsessão e conta à enfermeira sobre Sarina, uma paciente que ele conhecera durante sua residência diagnosticada com câncer. Ela amava a cantora e muitas vezes fantasiava sobre ser reencarnada como filha de uma pessoa famosa. Goro diz que ela mesma pode ser uma idol quando sair do hospital. E até diz que um dia ele será seu fã número 1. 4 anos atrás, Sarina faleceu. Ela teria 16 anos nos dias de hoje. A mesma idade que Ai. Ignorando as acusações da enfermeira de ser esquisitão, Goro atende seu próximo paciente. Ele fica chocado quando entra e encontra Ai disfarçada o esperando lá. Seu empresário se passa por seu tutor e descobre-se que ela está grávida de 20 semanas, de gêmeos. Em pânico e deslumbrado, o médico tem que sair da sala para se recompor. Ai decide continuar com a gravidez e criar seus filhos, apesar dos protestos de seu empresário sobre o efeito que isso poderia ter em sua carreira. Após a consulta, Goro ouve uma conversa entre 2 homens assistindo TV, numa matéria que fala sobre celebridades grávidas. Um homem comenta que seria reencarnado como filho de uma pessoa famosa se morresse naquele momento. Parece ser um sentimento comum. O médico decide pegar um ar enquanto Ai se junta a ele no telhado. Ela fica surpresa que ele a reconhece e ele conta a ela sobre Sarina. Ai fala sobre manter as crianças e continuar a ser uma idol. Ela terá que mentir para o público, mas isso não é novidade para ela. Ela afirma que mentiras são a forma mais requintada de amor. Ouvindo, Goro se convence em ajudá-la a dar à luz aos bebês com segurança. Ele sente que é sua responsabilidade, sendo um dos únicos que sabe. Bem, isso e ele não suportaria a confiança em outra pessoa para o fazer. O dia previsto para o parto de Ai chega. E embora o turno de Goro esteja terminando, ele promete voltar para ajudá-la no processo de parto quando chegar a hora. Na rua, ele é parado por um homem estranho e encapuzado, que sabe sobre a gravidez de Ai. Mas quando o médico pergunta sobre como, o cara corre. Goro corre atrás dele pelas árvores, parando no topo de um penhasco. De repente, tudo fica escuro. Ele acorda e seu telefone toca. Mas ele não consegue se mover para atendê-lo. E se ela já estiver entrando em trabalho de parto? Ele se esforça para cumprir sua promessa, embora seja uma que ele nunca cumprirá. Sangue se acumula ao redor de seu corpo, que agora descansa na base do penhasco, após ser empurrado pelo homem enlouquecido. Goro lembra das palavras de Sarina, aquelas que contemplavam a ideia de ser reencarnada como filha de uma pessoa famosa. Seu último pensamento antes de apagar. Mas Goro não estava em sua última forma. Ele acorda com um bebê de cabelos loiros e olhos azuis, chamado Aquamarine, um dos filhos de Ai. A outra é Ruby, sua nova irmã. Como um estudioso e doutor, ainda com as memórias intactas, ele jura descobrir que tipo de feitiçaria médica o colocou nessa posição. O empresário de Ai, Ichigo, aparece com sua esposa, Mieko, determinado a colocar a idol de volta à cena, enquanto os gêmeos ficam fora de cena. Ele oferece a Mieko para ser a babá oficial deles. Mais tarde, Aqua assiste a primeira aparição de Ai na TV, desde que ela entrou em ato. Ai quase revela seu segredo, mencionando seu bebê. Aqua cospe sua bebida, só para depois ver Ai consertando a sua fala. Era de um gatinho que ela estava falando, de um gatinho bebê. Ela até que conseguiu improvisar bem. Aqua continua a assistir a performance de Bikamachi. Ruby se junta a ele, obcecada por sua nova mãe. Outra fã? Aqua descobriu que Ruby também é uma reencarnação bizarra. Isso porque ele a encontrou detonando pessoas nas redes sociais por falarem mal de sua mãe. O tempo passa, como sempre acontece, e Mieko tem um surto de raiva. Ela nunca quis nada disso. Ela não tem ideia de como cuidar de crianças. Ela decide aproveitar a situação. Talvez criar um escândalo e vender provas dos gêmeos secretos de Ai. Vasculhando as gavetas, ela tropeça nos registros de nascimento deles e começa a tirar fotos, quando os gêmeos a pegam no flagra. Pensando em uma maneira de dissuadi-la, Aqua revela sua capacidade de falar, mesmo tendo menos de 1 ano de idade, proclamando que ele é um mensageiro divino.
Ela pensa que é algum tipo de brincadeira no início, mas Ruby se junta e os dois seguem apostando na ideia de fingir ser uma divindade. Miyako muda sua postura diante dessa revelação e muda ainda mais após uma promessa de um segundo casamento mais frutífero para ela. Aqua, impressionado com a performance de sua irmã, se pergunta quem Ruby era em sua vida passada. Mas ela não revela muito e permanece sendo o mais vaga possível. Colocando sua irmã para dormir em uma noite, Aqua lembra de Sarina e diz seu nome em voz alta. Ruby prontamente abre os olhos e sente algo estranhamente familiar sobre seu novo irmão, lembrando brevemente de Goro. Mas ela não dá importância. Ai começa a perceber que sua renda como idol não é a melhor de todas. E ter filhos é, na melhor das hipóteses, um investimento incerto. Miyako concorda, mas afirma que eles são uma empresa pequena e é difícil ganhar dinheiro. Ruby pensava que idols ganhavam muito dinheiro, e Aqua atualiza sobre a realidade da indústria por trás do falso brilho que ela traz. Eles confrontam Miyako sobre o salário de sua mãe, e ela explica que conseguir trabalhos que paguem mais como idol é bem mais difícil do que parece. Os gêmeos se cansam de só ver sua mãe se apresentar na TV, e então convencem Miyako a levá-los para sua próxima apresentação sob o disfarce de serem seus filhos. No palco, Ai se pergunta o que está acontecendo de errado diante das críticas, enquanto ela porta seu mesmo sorriso falso de sempre. Ela então vê os gêmeos que deveriam estar escondidos, mas que estão claramente se destacando. Todos os filmam, e os vídeos logo ficam virais. Pelo menos no momento, a ação de seus filhos colocou um sorriso genuíno no rosto de Ai, o que não passou despercebido. Um ano se passa, e Ai está trabalhando mais, até conseguindo papel em uma série de TV. O voto de silêncio dos gêmeos é quebrado. Não é mais suspeito andar e falar ao redor de pessoas no set. Aqua esbarra no diretor, entra em pânico e pede desculpas usando um vocabulário muito vasto, o que deixa o diretor perplexo. Ele acha que encontrou ouro e dá ao garoto seu cartão de visita. Mas Aqua insiste ao homem que ele dê qualquer trabalho em potencial para sua mãe. O diretor decide impor alguma sabedoria no garoto e dá a ele uma visão geral dos diferentes tipos de atores e a política de conseguir tempo de tela. Ele não fica impressionado com a atuação de Ai, mas ela tem uma boa presença. De volta em casa, os gêmeos e Ai se preparam para assistir a estreia da série, apenas para se decepcionarem com a quantidade mínima de tempo de tela que Ai conseguiu. O que faz com que Aqua tire o cartão de visitas do bolso e corra atrás de respostas. O diretor é bastante franco sobre a política nos bastidores. Os poderosos queriam que ela desaparecesse em vez de ficar sob os holofotes. Ele continua a falar sobre seu próximo filme. Ele dará um papel para Ai, mas apenas se Aqua concordar em estar no filme também. É um acordo. No set, Ruby é repreendida por reclamar de uma atriz mirim mimada chamada Kana. Aparentemente, ela é uma atriz genial que pode lamber bicarbonato de sódio ou coisa do tipo. Ela continua a falar mal do fato de Ai ter sido repentinamente encaixada no roteiro. Aqua se prepara para sua cena com ela. Eles fariam o papel das clássicas crianças assustadoras que cumprimentam a protagonista quando ela chega à cena. Kana entrega o que era esperado, enquanto Aqua ainda está descobrindo as intenções do diretor para o seu papel, já que ele não recebeu nenhuma direção. Quando é a vez dele, ele acerta em cheio, fazendo a performance de Kana parecer algo que seria visto em uma peça de escola, o que a faz perder a cabeça e implorar ao diretor para refazer a cena, algo que não acontece. Mais tarde, o diretor diz a Aqua a coisa mais importante sobre ser um ator: habilidades sociais, o que aquela pequena mimada claramente não tinha. Ele está impressionado que ele descobriu exatamente a performance que ele estava procurando e, no final, apenas agiu como ele mesmo. Outro ano se passa e os gêmeos completam 3 anos. O diretor foi indicado para um prêmio por seu filme, o que ajudou a turbinar a carreira de Ai como personalidade na mídia. Aqua verifica se seu antigo corpo foi encontrado. Não foi. Ele ainda é tecnicamente considerado desaparecido. Os gêmeos começam a pré-escola, e quando é hora da aula de dança, Ruby fica nervosa. Por sua falta de coordenação em sua vida passada, devido à sua doença terminal, ela tinha propensão a cair mesmo apenas quando tentava andar. Ai, no entanto, está animada que ela está na aula de dança. Ela tem que praticar a coreografia de uma música antiga para sua performance e encoraja Ruby a se juntar a ela. Com seu conhecimento das coreografias de Ai, Ruby aponta falhas em comparação às suas performances anteriores, mas quando ela tenta executar os movimentos sozinha, ela cai. Ai fica impressionada com a sua atenção aos detalhes, mas nota que ela parece estar sempre a um sopro de vento de cair de cara no chão, o que é bastante preciso, pelo menos com base em sua vida anterior.
estando acamada e em tratamentos que às vezes faziam tanto mal quanto bem. Era difícil ir a qualquer lugar sozinha, e ela sempre estava sozinha. Ela memorizou todas as performances de Ai, assistindo-as centenas, não, milhares de vezes, desejando que pudesse dançar daquela forma. Ela ganha confiança suficiente para começar a praticar sozinha, e até mesmo Aqua nota seu progresso e potencial. Um dia, Ai ouve os gêmeos se perguntando sobre a identidade de seu pai, o que leva a contatá-lo. Ela sugere que talvez seja a hora dele conhecê-los e dá a ele seu novo endereço. A recente experiência de Ai sob os holofotes levou sua popularidade a novos patamares. Bikomat marcou um show em uma arena. Ichigo está extasiado. Ele sempre sonhou ter uma das idols que ele gerencia se apresentando em uma. Enquanto todos comemoram, Ai tenta descobrir como pode saber se suas emoções são reais ou se tudo é uma mentira. Ela já tem agido há tanto tempo como uma idol que é difícil discernir as coisas agora. Ela se lembra de ser descoberta por Ichigo. Ela tentou afastá-lo dizendo que ela é uma órfã e uma mentirosa, acreditando que alguém como ela não é adequada para ser uma idol. Mas ficou surpresa quando Ichigo estava totalmente de acordo com isso. Mentir é uma ferramenta do ofício, muitas vezes necessária para manter algum senso de segurança e distância sem alienar os fãs. Há uma batida na porta, enquanto Ai está sozinha com os gêmeos. Ela atende a porta, onde tem o estranho, que fica parado por um momento, segurando um buquê. Ele pergunta como estão os gêmeos, e então tira uma faca, só para esfaquear Ai bem no estômago. Ele delira sobre como ela mente para seus fãs, e que provavelmente nem se importa com eles, muito menos com ele em específico. Mesmo esfaqueada, ela explica graciosamente a ele que sim, ela mentiu, mas suas mentiras foram as melhores coisas que ela poderia fazer por ele e por todos os outros. O homem fica atordoado, até porque ele não é capaz de ver outras pessoas como humanos, coisas que estão relacionadas às suas próprias experiências e complexidades. Ainda mais quando Ai se lembra de quem ele é, o chamando de Ryosuke, um frequentador regular de seus eventos de aperto de mão. Ele grita sobre como isso não é o que ele pensou que seria, e foge. Aqua vê Ai sangrando e chama freneticamente por uma ambulância, embora sua experiência médica lhe diga que o estado de sua mãe não é nada bom. O corpo de Ai bloqueia a porta, com Ruby presa do outro lado, e ela então expressa sobre o quanto está orgulhosa deles, refletindo que Ruby vai crescer e se tornar uma excelente dançarina, enquanto Aqua será um ator de sucesso. Sabendo que está ficando sem tempo, ela usa seus últimos momentos para dizer a seus filhos que os ama. Isso pela primeira vez. E se sente muito feliz, porque parece que sua fala é a mais genuína em toda a sua vida. A notícia se espalha junto com seus fãs. E embora esse tipo de coisa não seja algo novo, não deve ser normalizado ou explorado por pessoas online que têm a tendência de fazer do assassino uma espécie de herói temporário. A simpatia pela vítima desvanece mais rápido do que a carreira de uma idol. Mieko oficialmente adota os gêmeos, enquanto a verdade sobre seus pais ainda é um segredo. Eles permanecem no carro durante o funeral de sua mãe, onde Ruby se imagina se tornando uma idol, já que sua mãe achava que ela tinha talento para isso. Embora Aqua aconselhe-a contra isso, vendo como tudo se desenrolou. Ao pensar sobre tudo, Aqua tem uma revelação. Nem sua morte, nem de Ai teriam sido possíveis se não fosse por algum infiltrado, o qual poderia passar informações ocultas para o assassino da mesma. E o único que sabia de tudo isso, além de uma pequena quantidade de pessoas, é o pai biológico deles. Ele agora tem um novo propósito: descobrir quem é seu pai e acabar com a vida desse homem com suas próprias mãos. Aqua se aproxima do diretor depois, e o choca ao pedir para que ele o crie. Anos depois, é o primeiro dia de ensino médio dos gêmeos, e o primeiro dia para o fim da vida de seu pai, deixando assim a história aberta para novos horizontes, e também sendo o momento perfeito para que o vídeo acabe. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, e não se esquece de se inscrever no canal. Aliás, clica no vídeo que tá aí na tela. Obrigado por assistir e